Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, o programa Memórias do Líbano está no ar. Nesse mês de agosto, a gente fala de vocação. Qual é a sua vocação? Já parou para pensar? A vocação não nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina no coração de uma pessoa, a partir da experiência do amor fraterno. Quem é o padre, o casado? Como é a vocação de cada pessoa? Quem explica para nós é o padre Charbel. Um sacerdote é um ser humano que Deus escolheu ele do povo para servir. E podemos ver a importância do padre. Os anjos, eles adoram Deus. Os padres, eles dão para nós Deus. A vida de um sacerdote, como todo ser humano, tem todo dia um sacrifício. Acorda, reza de manhã, a missa, tem oração de laudes e começa a ver as necessidades dos outros. Servir. Podemos resumir tudo, ele serve o povo de Deus. Podemos ver nas vocações que Deus, a primeira, chama o padre. Chama a pessoa, antes de ser padre. Aí vem o ser humano que tem esse de dentro, eu quero servir. Mas aí entra a pessoa para ver a vocação. Quero, não quero. Porque tem sempre hesitação nessa vocação. No primeiro ano, a pessoa vê que alguns tempos tem dúvida. A minha vocação, sou jovem, não é na minha vocação, eu quero trabalhar, eu quero formar família, vem a dúvidas. Vem de novo a resposta de Deus através das pessoas, através de um padre, através, alguns tempos, de um sonho, que Deus, não, eu quero você, um padre, para me servir. Até que vem a resposta final do ser humano, não, eu quero. E quando eu falo eu quero, falo sim, nunca volto para trás. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer convocar, chamar, escolher. Em geral, é o chamado feito por Deus a determinada alma. Vocação é um chamado de Deus para exercermos uma determinada missão em nossa vida e caminhada, trabalhando com o que fomos escolhidos a realizar. A vocação é o despertar em nosso íntimo o amor pelo que fazemos, pelo que assumimos verdadeiramente como servos que somos de Deus. É Deus que nos escolhe por amor a uma santa vocação. E nós respondemos pela graça de Cristo. Deus desperta em você o chamado vocacional e espera que você atenda ao seu chamado amorosamente. Deixemo-nos amar por Deus no mais profundo ser da nossa vocação. A vocação é uma santa missão para a nossa feliz realização, para transformar vidas e para a glória da Santíssima Trindade. Deus falou para mim, não, eu quero você. E através, eu continuo, até hoje, quando a pessoa vira padre, ele não pode dizer, agora eu quero, não quero, não. Mas todo dia, através da nossa relação com Deus, através da nossa oração, através da nossa meditação, podemos, através do testemunho dos outros, podemos que Deus ver e ter certeza que Deus nos chamou para servir, uma chamada para servir o povo. O padre, quando começa a ver ele mesmo em cima do povo, perde o orgulho. Mas o povo é o padre para servir o povo. Não é um passo fácil. Todo dia o padre, o diabo vem dizer para ele, olha, você, quem está servindo? Olha, os outros estão vivendo tudo, os desejos, os materiais, os carros mais lixos, as mulheres, a vida luxuosa.
Nós padres, como os monges fazem no alto os votos, a pobreza, a castidade e a pobreza e a obediência. Nós, sem falar, nós vivemos isso. Deus nos chamou para a santidade. E Ele que deu para nós a alma. Dentro da família, de pai e da mãe, a responsabilidade das famílias é levar a fé para as crianças e se santificar. Temos a vocação dos padres, Deus chama. Também as pessoas, casais, eles olham e vejam a alegria e a santidade delas dentro da vida matrimonial. Por isso, Deus chama essas pessoas para ficar juntos, construir uma família como a família sagrada. Por isso, é bom sempre viver a santidade dentro dessa vocação matrimonial. E hoje, veja nas famílias, todo mundo fala, a responsabilidade só dos padres e da igreja, das freiras. Isso não é certo. Cada um no lugar, na vocação que Deus chamou, Deus deu para mim talentos. Um ajuda o outro. Eu não posso salvar minha alma sozinho. Preciso sempre dos outros. O fraco ajuda o forte. A vida de uma pessoa consagrada é uma vida de luta. Por quê? Porque a pessoa, ele se retira pouco do mundo, Deus chama. A pessoa tem a liberdade de dizer, sim, eu quero essa vida, não, eu não quero. E começa a vocação dentro da pessoa, quando a pessoa se sente, eu quero ser padre, eu quero ser freira, eu quero ser irmão. E se retira a pessoa para a vida monástica. E lá a pessoa tenta só encontrar Deus na oração, na vida fraterna, na vida de serviço também. É uma vida também que a pessoa se separa para só encontrar a vida, sacrificar, consagrar a vida só para encontrar o Cristo. Quando falo de freis eremitas, falo dos votos. Cada eremita, ele tem 3 votos. Tem a pobreza, tem a obediência e tem a castidade. Tudo isso para viver o amor. Por isso é muito difícil, não? Pensa em tudo que a pessoa entrou no seminário, entrou no convento, aí o céu. Não, todo dia tem uma luta, que a pessoa que escolhe, eu quero sim servir Deus, eu quero obedecer, eu quero viver na oração, eu quero viver a castidade. E esse caminho ajuda essa pessoa para se santificar. A pessoa normal na igreja, batizada, que vem na igreja, que arruma o altar, que são os leigos. Veja, o padre sozinho, ele não pode fazer tudo na igreja. Vêm os leigos para ajudar esse padre a realizar o projeto de Deus. O leigo ele é um ser humano importante e fundamental na igreja. E hoje, padre no altar sozinho não pode. Quem canta são os leigos. Quem participa na igreja são os leigos. Quem limpa a igreja são os leigos. Quem hoje faz catequese. O padre não pode fazer tudo sozinho. Por isso, cada leigo ajuda. Se não estão na igreja, ajudam nas casas, na oração. Ajudam também nos bens materiais, porque o padre, como se não tem leigos que ajudam ele realmente, materialmente, na construção da igreja, fechamos aqui e vamos embora.
Por isso convido todos os leigos, não pensam que vocês estão independentes da igreja. Deus confia na vocação de cada leigo para servir Deus. Falo para as pessoas que estão especialmente pensando na vocação sacerdotal. Deus quer servidores, Ele não quer reis na vida, Ele quer padres servidores que ajudam as pessoas a encontrar Deus. Por isso, não enderecem seu coração a dizer sim para Deus. O Papa João Paulo II reconhece que para seguir neste caminho, muitas vezes é preciso ir contra a corrente, enfrentando obstáculos, dificuldades que poderiam criar desânimo. Mas ele enfatiza que a verdadeira alegria dos chamados está em crer e experimentar que Deus é fiel. Com ele, podemos caminhar, ser discípulos e testemunhos do amor de Deus. Abrir o coração a grandes ideias, a coisas grandes. É a vocação matrimonial. Você sente esse chamado? E ainda a vocação ao sacerdócio. Tudo vivido no rito maronita. É o que nós vamos ver depois do intervalo. O assunto do nosso programa Memórias do Líbano é vocação. Por isso, a nossa equipe foi conversar com o casal Maurícia e George. Há 19 anos, eles vivem a vocação ao matrimônio no rito maronita. Eu sempre quis ter uma família e ensinar ela também dentro dos princípios católicos, né? Que eu sou católico, apostólico romano, do rito maronita. Eu estou aqui faz 28 anos no Brasil. Né? Casei aqui no Brasil e construí minha família aqui no Brasil. Casamos na Igreja Nossa Senhora do Líbano e minha filha, batizei ela na Igreja de São Jorge, no Líbano. Ela chama Georgia e fiz promessa para batizar ela lá no Líbano. Na convivência aqui em casa, graças a Deus, não. A gente se dá bem. Eu cedo muito as coisas, não fico impor as coisas, né? Então, isso aí já ajuda bastante. O mais importante é o diálogo. Sem dúvida, o diálogo é muito importante. Sempre Deus a gente coloca acima de tudo. E em uma família cristã, quando vive a fé, convive a fé e vive a fé, não tem muita dificuldade. Sempre vai passar as dificuldades, muito fácil, porque sempre está com Cristo. Ensinei minha filha desde pequena até rezar em árabe também, Pai Nosso, Ave Maria. E a gente segue nossos costumes cristãos desde o começo. Então, quando você tem isso, não vai ter muita briga. E como a Maurícia falou, na vida de casal tem que ceder não só um lado, sempre tem que ceder um pouco cada lado para chegar a um ponto de equilíbrio. Senão, não tem como conviver. Hein? Esse é o maior desafio. É chegar num denominador comum e sem criar um atrito maior, sem um lado ficar mais aborrecido ou chateado. A pessoa, quando ela se propõe ao casamento, ela tem que saber que a vida dela vai modificar um pouco, que não vai ser aquela independência que ela tem quando ela está solteira. Os pais são muito importantes para a criança, quando a criança, não só a gente faz ensinamento, dicas, não, nós tem que ter exemplo, tem que seguir exemplo. Então nós somos um exemplo para ela, era seguir esse exemplo no futuro. Hoje em dia não é fácil educar, porque
a principal educação em casa, não na escola. Na escola você aprende, você ensina a escola, mas a educação começa em casa. Eu tiro por base quando eu era pequena, como era bem mais fácil para minha mãe educar a gente. Porque a gente ia para a escola, tinha a TV, o computador ainda não era as redes sociais como hoje, era um computador mais para você fazer uma pesquisa ou imprimir alguns documentos, então não é como hoje as redes sociais e esse acesso de informações variadas, né? Então hoje já é diferente da minha época, complicou um pouco porque tem a internet, ao mesmo tempo ela é muito boa, maravilhosa, você tem o mundo inteiro na sua frente, mas também muita coisa errada desse mundo, ela vem para dentro da sua casa. A gente tenta educar do jeito que a gente foi ensinado e para ela também depois ensinar os nossos filhos dela também do jeito que ela foi criada. Então a gente tenta explicar para ela tudo que é errado, que é certo. E porque na escola também tem muitas coisas, os amigos delas ensinam ela coisas erradas às vezes. Então ela vai ver o que ela vai ver fora de casa em outro mundo. Então ela tem que saber diferenciar o mal e bem na vida. Graças a Deus, a Geórgia, ela tem dentro dela, já no íntimo dela, esse princípio de bondade, de solidariedade, de amizade. Todo ano, quando encerra as notas, ela vai para Aparecida para agradecer o ano. Não é a gente que falou, desde pequena ela sempre, quando vê o boletim, ela quer ir. Tudo é baseado na escolha. Se escolher a pessoa errada, vai dar tudo errado. Então a principal é a escolha. Escolher a pessoa, tem que conhecer ela bem, tem que conhecer a família dela, isso é muito importante, conhecer a família dela, porque ele vai conviver também com a família dela, não só com ela. A partir daí, escolheu, ele tem que ter amor, tem que ter confiança, tem que ter sinceridade, tem que ter respeito, tem que ter diálogo e tem que exercer os dois da mesma fé juntos. Isso para dar certo um casamento. Tenha essa força, o matrimônio é muito bom, ninguém é feliz sozinho. Falando de vocação, o Papa Francisco nos ensina que para assumir uma vocação, muitas vezes é necessário ir contra a corrente, enfrentar obstáculos, mas nunca nós devemos ter medo de viver a nossa vocação. Nós conversamos com o bispo Dom Edgar Madi e ele explica para nós como viver a vocação, esse chamado de Deus, especialmente dentro do sacerdócio. A vocação é uma chamada de Deus. É Ele que escolhe e para nós responder. Por isso ninguém pode dar a vontade dele, só o eu quero ser um padre, não. Se não for uma chamada de Deus primeiro, ninguém pode escolher como escolher uma profissão, porque a vocação é depois ser um sacerdote, ser uma pessoa religiosa é uma resposta à chamada de Deus para nós. A vocação da nossa igreja maronita
Os padres, geralmente, que acompanham o povo dentro de uma aldeia, que são párocos da igreja, a maioria são casados, porque o casamento do sacerdote, falar não um padre se casar, mas homem casado vira padre. Igual aqui na Igreja Latina, temos hoje o modelo de um diácono permanente. O diácono permanente também, homem casado que vira diácono. E permanente porque vai ficar diácono. Em nossa igreja, o padre é permanente também. Não sou diácono, esse diácono pode virar um padre permanente. E serve o povo igual aqui na Igreja Latina, o diácono que serve a igreja. Por isso, a maioria de nossos padres são casados e que têm vocação para viver uma vida solteira, a maioria eles são monges. A tradição dos padres casados, padres permanentes em nossa igreja maronita, uma tradição normal. A família virou família do padre, família Khoury. Família Khoury é a maior família no Líbano, porque eles são descendentes da tradição do padre casado permanente. Os filhos e a família dele se ligaram a esse padre casado. Eu vou esclarecer uma coisa. Eu estou falando hoje dos padres permanentes casados. Aqui no Brasil temos também a possibilidade, mas para os descendentes da nossa comunidade libanesa, o síria. Por isso que são brasileiros querendo entrar na igreja maronita e querem se casar e depois ser padres, eles não podem. Pode ser igual à igreja latina, um diácono permanente. Por isso que Deus abençoe nossa igreja maronita aqui no Brasil e que Deus mande sempre para nós vocações para servir nosso povo. Quanto testemunho bonito, não é mesmo, de vocação ao matrimônio, à vida sacerdotal. Padre Jonas Habib, nosso fundador, que também ele é descendente de libaneses, nos ensina que é feliz quem realiza a própria vocação. Espero que esses testemunhos, esses exemplos da igreja maronita, da cultura libanesa, inspirem você também a viver o seu chamado, o chamado que Deus te fez. A gente se encontra no próximo programa Memórias do Líbano. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.